Olá, meus amigos e meus irmãos, vamos a mais uma meditação na palavra do nosso bondoso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele nos use para sua honra e sua glória. Quero pedir a todos os amigos, a todos os irmãos que possamos compartilhar o máximo possível a palavra de Deus, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por ela. Hoje o tema que iremos falar é preciso crer em Deus. É preciso crer em Deus de fato, em espírito e em verdade. É preciso crer em Deus com todo o nosso coração. E nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo 24. Vamos ler os versículos de 1 a 12. Você pode anotar, depois você medita com calma, com a sua família, com seus amigos, mas vamos juntos meditar na palavra do nosso bondoso Deus, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio. Tais palavras lhes pareciam como delírio. E não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Queridos, um texto maravilhoso que relata aqui a ressurreição de Jesus Cristo, o dia em que ele declarou realmente a vitória para o mundo inteiro com a sua ressurreição. A ressurreição de Cristo realmente veio trazer uma garantia de que o nosso Deus, tudo que promete, faz, de que Ele é todo poderoso para cumprir todas as suas promessas e de que nada pode lhe deter, nem a morte tem poder sobre Ele. Ele é o Deus da vida e da morte. Ele dá e tira. Ele é o Deus todo-poderoso que faz tudo como lhe apraz. Mas eu queria mesmo focar nesse pouco tempo de meditação no tema proposto. É preciso crer em Deus. Nós acreditamos de fato em Deus? Como é a sua fé em Deus? Como é a sua crença em Deus? O que significa crer? Significa acreditar. Quem acredita, crê. Quem crê, acredita. E a palavra crer significa crente.
Quem crê é crente, acredita. E por isso que eu coloquei esse tema, é preciso crer em Deus. Crer realmente com convicção, com todo o nosso coração, sabendo que realmente Ele é Deus, e o Deus Todo-Poderoso que nos criou e que pode todas as coisas. Quando nós cremos em Deus da forma correta, nós descansamos nele, nós esperamos por ele, nós procuramos fazer tudo conforme ele ensina, tudo conforme a sua vontade. Por isso que é preciso crer em Deus com todo o nosso coração. No texto em que lemos, nós vimos que existem dois tipos de pessoas: aquelas que creem e as que não creem. No mundo inteiro existe dois tipos de pessoas: as que creem e as que não creem. E eu queria fazer uma pergunta a você: de qual lado você é ou você está? Do lado daqueles que creem em Deus ou do lado daqueles que não creem, daqueles que duvidam? É melhor crer em Deus. É preciso crer em Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa mente, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade. Os que não creem fazem Deus mentiroso. Isso é duro, é triste, é irritante, é uma incredulidade tamanha, terrível. Vendo tudo que Deus fez, a sua obra maravilhosa da sua criação, sabendo que Cristo mudou a história e ainda permanecer incrédulo, sem crer, isso é provocar a Deus. Isso é muito grave. Isso não agrada a Deus. Isso é um pecado da incredulidade. E muitos homens agem assim, vivem assim. O pecado de não crer é o pecado que leva os homens à condenação. Isso é muito sério. O pecado de não crer é o pecado que leva os homens à condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo veio para que todo aquele que nele crê não pereça, seja salvo. Então a salvação é pela fé, é crendo em Jesus. Quem crê, como diz as Escrituras, será salvo. Mas quem não crê, não existe salvação para quem não crê. Não tem remédio, não tem outra forma de salvação a não ser crendo no Filho de Deus, em Jesus Cristo, naquele que veio para pagar a dívida de todo aquele que nele crê. Deus, ele castiga as pessoas quando se rebelam contra Deus, as pessoas que pecam contra Deus. Observemos que Adão e Eva, eles pecaram lá no princípio e Deus os castigou. Eva com dores, multiplicando-se as dores do parto, e Adão tendo que trabalhar pesado para ter o seu sustento. Do suor do seu rosto ele iria agora ter o seu sustento. Quando a humanidade está num grau muito elevado de pecado, Deus vem e castiga, e destrói, e mata. Veja alguns exemplos. O dilúvio. A depravação era tão grande, a imoralidade era tão grande que Deus destruiu o mundo com um dilúvio. O seu povo no deserto, quando eles começavam a murmurar, a sua incredulidade era tamanha que se esqueciam do que Deus havia feito, Deus vinha e castigava. Quantas vezes Deus matou dezenas de pessoas, centenas e milhares, porque começavam a murmurar, a pecar contra Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas também por Deus por causa da sua imoralidade, que estava enorme, grandiosa. Então Deus dá limites. Deus chega a hora de dizer também: basta, chega.
e ele age com punição. Por isso, queridos, que precisamos crer em Deus, para não pecarmos contra ele, para não fazermos-lo mentiroso, para não fazer de Deus como o homem que falha, que mente, que erra. Deus, ele é perfeito, imutável, e ele não peca, e ele não erra. E precisamos crer de todo o nosso coração. No versículo 1 diz que no primeiro dia da semana, no domingo, elas foram ao túmulo. Foram para ver o túmulo de Jesus, quem sabe ver o corpo de Jesus. Mas o corpo não estava lá. Cristo havia ressuscitado. E isso ele já havia dito, que ele iria ressuscitar. Elas ficaram perplexas, não creram, não se lembraram da sua palavra, que ele iria ressuscitar. E quando os homens apareceram, eles disseram: por que buscais ao que vive? Por que buscais ao que vive? Eles disseram de uma certa forma, de uma forma questionante, questionaram a ela: por que buscais ao que vive? Vocês por acaso não lembram que ele falou que ao terceiro dia iria ressuscitar? Foi uma forma de repreender aquelas mulheres para que crescem no que Cristo falou. O que Cristo falou, o que Deus falou, é verdade, vai se cumprir. Ele é fiel, ele é todo-poderoso e nada pode ofuscar o seu querer, a sua vontade, a sua palavra. Por isso que precisamos crer de verdade, com convicção, em espírito e em verdade. Essa é a grande diferença. Os que creem em Deus, eles vivem descansando em Deus, eles vivem se lançando aos braços de Deus, eles vivem confiante em Deus, eles procuram fazer sempre a vontade de Deus. Queridos, precisamos crer em Deus com todo o nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou somos crentes ou incrédulos. Se acreditamos em Deus, precisamos provar pelos nossos atos, precisamos esperar nele, precisamos descansar nele e fazer a sua vontade e não a nossa. Deus é todo poderoso e pode fazer o que quer, o que quer, o que quiser. E ele garante que quem crer nele será salvo. Ele promete cuidar dos que creem. Portanto, descansemos nele. Só os cegos espiritualmente não creem. É preciso crer e sossegar. É preciso crer e descansar nele. Não sejamos como Pedro, que teve que correr lá, que teve que ver. Não sejamos como Tomé, que disse assim que se não visse, se não tocasse nele, de modo algum creria. Pedro correu e foi confirmar. Não bastava as palavras das mulheres, não bastava o que Cristo já havia dito, que a profecia falava do Cristo que viria, morreria, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Precisamos crer que tudo que ele fala é verdade, que tudo que ele fala vai se cumprir. Precisamos crer em Deus e descansar nele e na sua palavra. Queridos, que possamos crer com todo o nosso coração e procurar aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Que sejamos crentes que agradem ao Senhor, cristãos que obedeçam a Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja e que essa palavra venha realmente causar diferença em nossas vidas. Que sejamos realmente cristãos autênticos, que possamos crer com todo o nosso coração. Queridos, que Deus nos abençoe e vamos compartilhar o máximo possível essa palavra para que mais e mais pessoas sejam abençoadas. Até o próximo, que Deus assim nos abençoe. No nome de Jesus, amém.